Boa tarde, pessoal. Vamos aqui fazer o fechamento do dia de hoje, dia 4 de maio, fazer o fechamento do mini índice, mini dólar e do SPY, que é o ETF que replica o S&P. Hoje eu tive os compromissos, então eu não consegui operar nenhum dos ativos. Eu compensei ontem com uma operação que eu fiz à noite no Eurodólar. Vou até comentar um pouquinho sobre ela aqui para entrar um pouquinho de conteúdo do que eu fiz no dia, né? Na verdade, eu nem tinha visto o gráfico, tô vendo a partir de agora, então eu vou fazer essa análise barra barra de price action do Allbrooks aqui de certa forma ao vivo. E também vou tentar ver o que eu poderia ter feito no dia de hoje. Vamos começar com o mini índice, né? Vamos entrar. A mini índice fez um dia de lateralidade, né? Big up, big down, depois volta para testar o topo. E termina aqui mais ou menos onde ele abriu mesmo, né? Ele abriu neste ponto e fechou neste ponto, contraindo sua amplitude no final do dia. Vamos lá. Ele simplesmente seguiu o que ele fez no dia anterior, né? Vou começar a traçar já algumas linhas para facilitar. Vamos começar com traçar o range do dia de ontem. Ontem, o dia, ele trabalhou neste range. Então, um dia lateral, onde nós até comentamos que ele começou a expandir um pouquinho para cima, expandir um pouquinho para baixo e terminou dentro do range. Hoje, o mercado ele já abre com um pequeno gap de baixa, só que no meio do range desse dia. Essa região aqui, vou até traçar com um retângulo, fica fácil a observação. Vou até deixar aqui. Essa região aqui do meio do range é uma região que você não deve iniciar operações em uma lateralidade. A não ser que você tenha o mercado testa um topo e vem com um movimento forte de tendência, um pullback aqui. Então a probabilidade é muito alta que ele vem testar aqui, continuar o movimento de tendência. Aí você pode sim efetuar uma venda ou também uma compra se ele estiver vindo de baixo. Só que nesse contexto aqui de muitos dojis, muita sobreposição, você não faz nada. O mercado ele abre com duas boas barras de tendência de alta, já vem para uma barra para tentar falhar, que é uma forte barra de tendência de baixa, né? Uma barra de reversão. Só que ele falha na média de 220. Essa média que ele tá vindo falhando já tem um certo tempo já. A dólar também tá falhando nessa média. Tá tudo enroscado nessa média de 220 exponencial. Só que em seguida ele solta uma barra de reversão de alta, falhando abaixo dessa forte barra de baixa e demonstrando que a pressão é dos compradores. Os compradores estão na frente. Só que aqui ainda é um TTR. Tem muita sobreposição por causa da taxa de juros de ontem dos Estados Unidos. Então é uma região onde tem a média de 220, tem a média de 20 e é muito difícil executar essa operação. Você pode até fazer um scalp testando aqui acima, mas é uma operação arriscada. Em seguida, o mercado tem uma barra de entrada até razoável. Então, se você comprou acima dessa barrinha de sinal, você poderia já antecipar seu stop para baixo da barra de entrada, para minimizar o seu risco e aguardar que o mercado atinja o seu alvo. O mercado faz um doji e em seguida solta essa outside. Essa outside ainda fecha na região da média 220, só que tem um corpo de tendência de alta. Então, apesar de ser uma outside, é uma barra de tendência. Em seguida, o mercado ele faz um forte rompimento. Então, ele rompe acima da máxima do dia anterior. Isso daqui é interessante, porque o mercado faz uma barra muito boa, uma barra forte, só que também pode ser apenas um vácuo. Então, aqui você fica atento para duas coisas. O mercado ele pode romper todo esse range e buscar o movimento projetado, que eu vou até medir uma projeção para ver onde que essa barrinha foi feita, onde que essa reversão aconteceu. Então, ele pode ou romper ou pode falhar. Duas coisas que podem acontecer. O mercado fez esse movimento forte. Essa barra de sinal é uma barra muito boa. Só que ela tem um porém nessa barrinha aqui. Eu já tô até no olho eu vi isso, mas vamos medir para ver se realmente faz sentido o que eu vou falar. Eu vou traçar aqui uma ferramenta de projeção que eu quero ver onde está 50% dessa barra. Porque basicamente, barras de reversão, o principal aspecto que você tem que ficar de olho é no ponto médio dela. Você não quer uma barra de reversão de baixa, onde o ponto médio está
abaixo da máxima da barra anterior, porque isso indica muita sobreposição. Então, essa barra, na verdade, ela não pode ser uma barra de reversão, e sim parte de uma lateralidade. No caso, uma lateralidade é também uma correção. Então, isso aqui pode ser parte de uma correção ao invés de uma barra de reversão. E essa barra, 50% do corpo, o ponto médio dela, né, 50% dela, está dentro da barra anterior. Então, está abaixo da máxima da barra anterior. Então, sempre que você vê uma barra de reversão de baixa, fique atento ao ponto médio. Queira barras onde o ponto médio esteja acima da máxima da barra anterior, para reversões de baixa. E barras de reversão de alta, que o ponto médio dela esteja abaixo da mínima da barra anterior. Então, se essa barra tivesse um pouco mais de sombra, tudo bem efetuar uma venda. Só que eu ficaria de fora dessa venda exatamente por esse fator. Então, aqui tem muita sobreposição. Eu guardaria uma segunda entrada que nunca aconteceu. Aconteceu só aqui, na verdade, né? Até que essa barra aqui eu acredito que não tenha sido ativada. Então, aqui eu ficaria de fora. O mercado, em seguida, o que ele faz? Ele solta a pior coisa que pode acontecer quando você está buscando uma reversão. Se você entrou numa reversão, ainda mais uma reversão dessa que tem um movimento forte, você quer que sua barra de entrada seja uma barra forte. Quando sua barra de entrada é uma barra de reversão contra, a probabilidade da sua operação cai de forma muito grande. Então, nesse momento aqui, quando o mercado arma isso daqui, ó, ele fez um rompimento e correção. Então, o mercado ele rompe a lateralidade, ele tenta falhar o rompimento, só que a falha do rompimento falha, criando um rompimento e correção. Então, essa operação aqui é uma operação plausível, porque acima dessa barra é bem provável que tenha muitos stops. Então, se o mercado vir acima dessa barra, ele vai estopar muita gente e vai ter uma pressão acima. Agora, vamos lá. Então, essa operação aqui é uma operação plausível. Vou até traçar como uma posição comprada. Vamos colocar acima dela. O stop, você pode fazer duas coisas com o seu stop. Se você for uma pessoa mais agressiva, você pode utilizar o stop abaixo da barra ou abaixo dessa barra de rompimento, ou até 50% dessa barra. Eu utilizaria o stop abaixo de 50% dessa barra para efetuar essa operação de price action. Então, aqui é uma região muito boa, muito tranquilo. Agora vamos pensar no alvo. Temos duas possibilidades. O movimento projetado do rompimento acima. Vamos colocar... Então, temos esse possível alvo. Vou traçar uma linhazinha. Então, você poderia buscar esse alvo. Uma operação muito boa de risco-retorno de... Espero que está tampando. Deixa eu mudar para a forma compacta, que fica mais fácil de... Ficar compacta, mostrar a legenda de preço, não. 1,65 para 1. Uma operação com boa probabilidade, utilizando o stop abaixo de 50%. Então, uma operação dessa tem cerca de 60% de probabilidade e você está buscando 1,65 para 1 de risco. Então, isso aqui é uma ótima matemática do trade. Só que você poderia realizar uma parcial aqui e ficar atento ao projetado dessa lateralidade também. Que foi a máxima do dia, né? Eu vou até colocar ele em imã para ficar o valor exato. Vou fazer aqui, ó. Dessa forma aqui que fica mais fácil de medir. Vou pegar uma extensão, pego dessa mínima de ontem para a máxima. Simetria. Cravar a máxima, 100%. Então você poderia fazer uma parcial aqui e buscar o restante na máxima onde aconteceu praticamente a máxima do dia. Que aí seria mais de 3 vezes o risco. Então você pegaria, por exemplo, parcial de 50% aqui nesse projetado e fazia mais uma parcial no projetado da lateralidade. Então o mercado ele rompe essa lateralidade, tenta uma falha, a falha falha, faz um rompimento de correção, rompe essa bandeira. Isso daqui é uma bandeira. O mercado rompe essa bandeira, faz o quê? Outra falha. Só que vamos ver novamente a sobreposição dessa barra de baixa. Ainda assim, uma sobreposição com a barra anterior. Então, você vem de um movimento forte, uma possível segunda entrada. Essa sobreposição está quase acima da máxima da barra anterior e é uma segunda entrada. Por esse fato, você poderia até pensar numa venda, porque seria uma reversão na abertura.
Então você tem o efeito magnético da lateralidade, até plausível uma venda aqui para uma boa barra de sinal. Só que o mercado não ativa ela, não vem abaixo. E em seguida ele tem o quê? Uma falha de barra de reversão. Isso daqui também é um setup de price action. Quando você tem uma barra de reversão num contexto que não está tão provável que essa barra de reversão é uma boa barra de reversão, você pode, e se ela não for ativa, você pode comprar acima dela, na falha dela. Então, quando você vê que essa barra abre com urgência e ela não ativa a barra de reversão, você pode colocar uma ordem de compra acima dela com stop abaixo dela. E aqui é uma operação de scalp, eu gosto de operar só 1 para 1. Nesse caso, 1 para 1, trade realizado aqui. Em seguida, o mercado ele faz um movimento de 3 pernas, contando essa com a primeira, né? Impulso, pullback, segunda perna, pullback, terceira perna, termina no movimento climático. As duas maiores barras de todo o movimento acontecem quando a perna está... Então você pensa, as duas maiores barras do movimento, um movimento que já é climático, não é sustentável por muito tempo, ela ocorre quando o mercado atinge 100% da projeção da lateralidade anterior. Então, nesse momento, eu já ficaria atento para ficar de longe de compras e talvez vender para um movimento de duas pernas, para testar a média de 20, testar o topo dessa lateralidade, ou até voltar para ela, porque a lateralidade tem um efeito magnético. Então, o preço vai ser sugado para essa região aqui. Inclusive, eu vou até estender isso para cá. Nós deixa para o dia todo. Esse é o efeito magnético da lateralidade. O preço sempre volta para essa região. Ela puxa. Volta e meia vai ter um rompimento que vai ser bem sucedido e o mercado vai fugir. Só que esse é o preço de equilíbrio por enquanto. Então nós temos duas barras fortes de tendência, as maiores barras de todo o swing. Já é uma terceira perna. Isso aqui é o impulso canal. Então o impulso canal geralmente termina em terceira pernas, atingindo o movimento projetado da lateralidade. Então isso daqui é um forte candidato para ser o fim desse movimento climático. Clímax não necessariamente terminam em reversões, mas geralmente tem uma correção que é possível você lucrar com ele. O mercado solta essa barra fechando na mínima. Sobreposição também sobreposta com a barra anterior. Então, para uma barra de reversão apenas, não é uma boa barra, porque ela está sobreposta muito com a barra anterior. Só que é uma boa barra. E essa aqui também não sendo uma boa barra de reversão, ela é uma boa barra. Então, a pessoa pode até ter vendido aqui, é aceitável, só que eu não ficaria de fora por aquele fator. Da mesma forma que a pessoa poderia estar tentando vender aqui também. E aqui é a segunda entrada de todo o movimento. Você tem um movimento projetado, um possível clímax. Uma barra boa. Sobreposta, mas boa. Se você é um trader mais agressivo, você pode vender essa barra aqui. Só que aí você buscaria já um retorno um pouquinho maior. Talvez o início do canal, essa região, levando em consideração que é o impulso do canal, ou o topo da lateralidade, que é uma confluência. Eu não venderia aqui, eu guardaria uma segunda entrada, pelo fato desse movimento ser forte, apesar de climático. Só que o mercado ele vem, atinge o movimento projetado da lateralidade, veio no movimento de 3 barras de tendência de baixa, essa sendo doji. Só que é uma boa barra de entrada até, porque todas as barras anteriores de reversão elas foram compradas. Compraram abaixo dessa, nem chegou abaixo, já comprou. Essa daqui não, foi a primeira barra que ela não foi comprada. Essa barra de reversão de baixa também foi comprada. Então, essa barra não sendo comprada é um indício bom. Você poderia trazer o stop para aqui acima já, se você vendeu. Em seguida, você tem uma boa barra de continuidade. Ótimo também. Aí o mercado faz o quê? Uma outside de alta, só que tem um sombrinha acima, tem sombrinha abaixo. O mercado já fez L1, fez outra L1 implícita, então a correção ela tende a ficar maior. Então, a entrada de L1 é bem provável que vá falhar. Então, você vê um movimento que é forte, climático, o mercado já fez L1, entenda que a próxima correção ela vai ser maior. Então, como nós tínhamos espaço até a média de 20 aqui, a pessoa poderia vender com ordem limitada acima dessa barra com stop na máxima. Ou então aguardar a segunda entrada, no caso aqui, e realizar a venda. Essa aqui também é uma venda interessante. Que você poderia vender aqui, seu stop na máxima. Você poderia buscar 1 para 1. Você poderia buscar 1 para 1 nessa região. Ou então até sair na média. Só que você não teria 1 para 1, eu não indico. Ou se você é mais agressivo, um stop acima da máxima da barra de sinal, vendendo essa L1, saindo na média também. 1,69 para 1. Uma ótima relação risco-retorno. Essa venda também. O mercado ele rompe com força, rompe abaixo dessa correção e volta para dentro do miolo da lateralidade, num forte movimento que também é climático.
Mas como eu disse, clímax eles podem durar por muito tempo. Então não é porque você tem um clímax que vai resultar uma reversão. Na verdade, ele pode continuar, pode ter vários clímax consecutivos, 3, 4. É raro, mas temos. Inclusive nesse momento aqui, ó, você teve esse clímax, você teve esse clímax e esse clímax. Foram 3 clímax consecutivos. Mas enfim, o mercado ele vem com força e ele volta para dentro do miolo da lateralidade. Nesse momento aqui, ó, que o mercado faz isso, o mercado está no modo sempre vendido, então você não vai buscar compras, até porque o mercado voltou para dentro da lateralidade, então há uma alta probabilidade até dele testar o outro lado da lateralidade e tentar romper. Então o mercado tenta romper um lado, falha, voltou, ele vai testar o outro lado, é bem provável. Só que aqui entra um ponto interessante. Vou até traçar aqui um movimento projetado desse rompimento. Para ver onde temos. Temos aqui. E se levarmos em consideração as sombras. Vou levar em consideração as sombras. Vou traçar. Aqui, movimento projetado. Tá. O mercado ele faz um impulso, faz uma correção. Aqui você está alto nessa lateralidade e sabemos que há uma certa probabilidade, 70% do mercado testar esse fundo dessa lateralidade. Aqui já é um big up, big down e aqui também é uma lateralidade. Então aqui você tem que tomar uma decisão. Sabemos que o mercado ele pode falhar nessa mínima e fazer um range do dia, ou ele pode vir buscar a mínima da lateralidade do dia anterior, ou esse movimento projetado em forma de impulso canal. Ele faz um impulso, pullback, segunda perna, pullback, terceira perna, um impulso e canal. Em 3 pernas. É muito interessante vocês saberem identificar impulsos e canais, porque eles acontecem todos os dias e de todas as formas possíveis. Acontecem em poucas barras, acontece em metade do dia, acontece durante todo o dia. Então aqui você tem um impulso canal. Aqui você tem um impulso canal. Então acontece com certa frequência. Aqui você tem um canal e impulso, que é uma variação que já é um pouco avançada, não vale a pena explicar aqui. Também não é necessário você saber muito disso. Então, se você souber identificar um impulso e canal, é muito interessante. Porque você vê um impulso, tem um contexto. Nesse caso, você tem um impulso voltando para uma lateralidade. Você tem a probabilidade de testar abaixo. Aqui é o movimento projetado. Então, você vende correção. Aqui no caso, você poderia comprar acima dessa barra, sabendo que essa H2 não vai funcionar, porque o mercado rompeu com muita força abaixo da L1, então é bem provável que tenhamos uma H4. Então você poderia vender acima da H2, apostando na falha dela. Vamos lá. Você poderia vender aqui com uma ordem limitada, usar o stop de 50% do impulso, porque se a sua premissa está certa, o mercado não vai vir acima de 50% do impulso. Muito raro. Então você pode usar aqui que você está bem protegido e sair numa H4. O mercado faz uma H1, uma H2, uma H3, uma H4 aqui. Então, toda vez que quando o mercado fez uma H3 e falhou, você vai colocando a ordem acima da máxima da barra anterior, até que você seria executado aqui, ó. 1,7 vezes para 1. Uma boa operação. O mercado faz o impulso canal, 3 pernas, rompe acima do canal e não faz nenhuma MTR. Ele já volta para vir em efeito vácuo. Aqui já é um vácuo. Então aqui já ficou muito claro que a lateralidade de ontem, ela expandiu. Ela expandiu. Aqui temos até uma linha de canal que possivelmente vai dar aqui. Então uma lateralidade que expande, geralmente vira um triângulo expandido. Temos aqui. Não tem necessidade de você traçar isso daqui, porque é muito longe, é uma amplitude muito grande, então o mercado vai testar isso depois de vários dias, se testar, então não é algo que você tem que ficar atento agora. Só que você entende que o mercado ele faz um topo mais baixo e já volta para o miolo da lateralidade. Então essa lateralidade, ela pode estar diminuindo a sua amplitude, né? Ela está contraindo e quando geralmente o mercado contrai, geralmente ele rompe. Então ele vai testar algum outro nível de preço. Então nesse momento o mercado ele está numa linha de canal, fez 3 pernas, o mercado já testou a mínima, no movimento forte, você pode aguardar um sinal. O mercado ele rompe a linha de canal, então ele perdeu a linha de canal, ele faz a primeira barra de gap da média móvel. Então, essa barra aqui, se você não estivesse atento a essa lateralidade, é até uma venda, para você testar essa região para ele armar uma MTR. Só que assim como essas barras de reversão de baixa aqui, essa aqui já falha. Então, essa barra aqui é uma barra para um scalp. Você pode comprar aqui
stop na mínima, ou stop aqui abaixo. Você pode buscar um projetado desse rompimento ou até um para um. Porque acima dessa barra haverá stops. E é o que acontece, o mercado rompe, já vai com força. Aqui já está dentro do miolo da lateralidade de novo. Nesse momento, temos uma nova lateralidade. O miolo da nossa lateralidade pode ser aqui, ó. 50% desse novo range. Temos big up, big down, temos essa amplitude, uma possível lateralidade. Vamos trazer o miolo para cá, que é onde o mercado fecha. O mercado ele sempre busca o equilíbrio. Então essa região é a pior região que tem para você operar. Você tem que operar os extremos. Mercado falha, você poderia comprar. Quando o mercado faz essa outra barra de reversão, solta essa barrinha, é outra compra que você pode fazer. Com o stop aqui abaixo, buscando a média de 220 ou até o meio da lateralidade. Nesse momento aqui eu não indico comprar, porque aqui já é um vácuo, que ele está vindo testar o topo. E ele vai no efeito vácuo só para enganar alguns traders e depois voltar para um miolo. E aqui já era tarde também, já era 2 e tudo mais. Aí o mercado, o que acontece? Vem acima do nosso miolo da lateralidade, 50%, que é a região de equilíbrio, para o quê? Fechar nele. No TTR, dentro dessa zona de indecisão. Que amanhã vai ser até um mercado difícil, dependendo de como ele abrir. Se o mercado abrir aqui, para operar, você tem que esperar ele sair desse range e buscar operações no extremo. Buscar vender aqui, comprar aqui ou aqui próximo. Ou então, se houver um padrão de tendência, um impulso, uma correção bem bonitinha, você pode também operar ela. Deixa eu beber uma água. Mas enfim, o índice hoje foi um dia lateral, como ontem, só que um pouquinho diferente. Um dia, de certa forma, até difícil de operar, porque apesar de ter sido um dia lateral, os movimentos foram muito fortes dentro dessa lateralidade. Então isso aqui enganou muitos traders que poderiam pensar que o mercado ia vir numa tendência para baixo ou continuar para cima numa H2 aqui. Então isso aqui pode ter enganado. Mas um dia bem interessante. Agora vamos para o dólar. Mini dólar. Vamos ver o que temos no mini dólar. Vamos ver onde que ele abriu aqui. Ah, abriu aqui, ó. Mini dólar ontem nós tínhamos. Ah, vou até traçar, tô lembrando aqui. Havia. A mínima dele havia cravado esse movimento projetado. Acho que eu havia até comentado sobre uma possível MTR, né? Vamos traçar uma linha de tendência. Essa aqui, ó. Tá. Ontem, um impulso, canal. Mercado abre com um gapzinho de baixa na região daquela projeção. Faz uma barra até boa, depois uma side e rompe acima e faz a primeira barra de gap da média móvel, levando em consideração todo esse swing de baixa. Primeira barra que a mínima está acima da média móvel. É uma barra de reversão, apesar do corpo de baixa, é uma barra de reversão boa, porque não tem muita sombra inferior e o ponto médio tá, olha o ponto médio, acima da máxima da barra anterior. Então, essa barra aqui, ela não tem sobreposição com essa barra aqui. Então, isso aqui é bom. Só que ela tá dentro desse corpo dessa barra. Então, poderíamos pensar que isso daqui, ó, poderia ser uma possível lateralidade. O que acabou sendo. Então, você poderia traçar esse topo, esse fundo, entender que isso aqui é uma reversão alta numa lateralidade. Então, uma venda para um scalp. Você poderia vender aqui, stop na máxima, 1 para 1. O mercado ele veio rompendo para testar a mínima e solta essa longa barra aqui. Essa barra aqui, ó, é melhor que essa, porque essa daqui, apesar de ter um corpo a favor da operação, ela tem mais sombra superior e tem uma longa sombra inferior. Então, o risco dessa barra é maior. Então, para você, deixa eu pôr aqui posição comprada. Você comprou aqui 1.7, deixa eu pôr 1 para 1 onde que vai? 1 para 1. Se você comprou acima dela, o seu 1 para 1 está bem no topo da lateralidade. Esse 1 para 1 aqui deve estar nessa região aqui, que deve ser na linha de terço da lateralidade. Aqui está no topo. Então aqui já é mais arriscado operar. Você poderia executar, mas é mais arriscado. O mercado ele faz o movimento de duas pernas, tenta pleitear um rompimento da lateralidade, só que volta com força, sempre trabalha no miolo. As médias planas aqui você ficaria de fora. Em seguida, o mercado trabalha nessa lateralidade. Já temos esse range formado do dia. E o mercado vem o quê? Rompe nessa barra, arma uma falha de rompimento.
Esse doji não é uma boa venda, porque ele é uma barra muito pequena para reverter todo esse movimento forte. Então aqui você aguardaria uma segunda entrada que nunca aconteceu. O mercado ele rompe o doji, uma boa barra de entrada, só que em seguida ele já vem com possivelmente uma outside, não pode ser que não tenha sido, mas perto é o suficiente. Uma ótima barra de tendência de alta rompendo o doji. Aqui tinha stop com certeza, foram estopados. Então aqui é um rompimento e correção. Nesse momento aqui, ó, o problema dessa operação para você comprar esse rompimento é a média de 220 que está aqui. Quer dizer que equivale à média de 20 e 60, porque pode ser um problema. Vamos ver, vamos marcar alguns movimentos projetados. Deixa eu pegar algumas extensões. Ixi, primeira. Então, o mercado rompeu a lateralidade, rompimento correção. Você poderia ter comprado aqui, stop abaixo do rompimento. Poderia ter ficado atento à sua barra de entrada. Então você poderia ter comprado e ficado de olho na barra de entrada. A barra de entrada veio, começou a falhar, tá voltando, você pode antecipar seu stop para 50%, aguardar ela fechar e dependendo da formação você sabe. Só que aqui a barra de entrada ela rompe a média de 220. Então aqui sua entrada está tranquila. Você entrou no rompimento de uma lateralidade, você tem um movimento projetado aqui acima, sua barra de entrada foi uma forte barra de tendência. Você pode trazer o seu stop para cá, seu risco fica mínimo, cerca de 10% do risco total, até menos, e você só segura o mercado ir. Pode fazer uma parcial no 1 para 1 e depois aguardar. O mercado ele rompe, ele faz outra barra forte além da média de 220 e faz uma inside de baixa. Vender aqui não é uma boa venda, porque é uma inside que não é forte, vindo de um rompimento forte de uma lateralidade. Então isso aqui pode virar um rompimento canal. O fato virou, que é o rompimento, pullback, segunda perna, pullback, terceira perna. O mercado ele vem e faz uma três barras totalmente sobreposta. Essa barra aqui, ó, essa barra de reversão, ela foi seguida por uma barra de tendência de alta. Isso aqui é um setup de microfundo duplo. Quando você tem um forte impulso de alta, uma barra de tendência de baixa, que é seguida por uma barra de tendência de alta, e as mínimas são parecidas ou idênticas nesse caso, é um setup de micro fundo duplo, uma pullback, e o micro topo duplo também, se as massas são idênticas. Então você só compra acima disso, stop aqui abaixo e busca até o movimento projetado. Busca um alvo acima disso aqui que eu acho arriscado. Então você aguarda uma correção. O mercado ele vem, faz essa correção de uma barra, sobe, só que ele perde momento. Olha como que aqui é um movimento forte, aqui é um movimento sobreposto, com sombras, e uma barra até forte, mas sombras aqui acima. Nesse momento aqui, ó, é interessante que ele faz essa barra, uma side, uma barra de tendência de baixa. Isso aqui é uma reversão de três barras. Essas três barras é uma reversão de três barras. E o interessante é que essa barra é a barra de 11,5. Então essa aqui que é a que fechou 11,5. Então não formou uma barra de reversão dos 15 minutos, mas isso aqui é uma reversão de três barras. Você poderia até tentar essa venda por ser um padrão de reversão no movimento que já é forte, atingir o movimento projetado, tá interessante. Barra de entrada não foi uma barra boa, você poderia sair aqui, ou então, como a barra de entrada ainda foi uma barrinha com sombras por uma barra pequena, você poderia antecipar o stop para cá ou manter aqui acima, que estava tranquilo. Não foi uma barra que ela falhou com força. Ela foi mais uma barra de pausa do que uma barra de falha. O mercado ele vem abaixo, faz um pullback e rompe abaixo. Esse movimento aqui, ó, é um momento difícil, porque o mercado ele rompe essa lateralidade, ele testa o movimento projetado, então aqui você tem algumas hipóteses. O mercado ele pode vir testar o topo dessa lateralidade, ele vê o movimento não é muito forte e lateraliza. Pullback L1, pullback L2, pullback L3, pullback, soltou uma L4 aqui. O máximo que você deve contar é uma L4, a não ser que seja uma correção muito complexa. Porque mais disso, o mercado possivelmente está fazendo um swing para a direção oposta. O mercado ele faz uma L4 em forma de triângulo. Aqui. Ele rompe o triângulo, já falha com uma reversão de 3 barras e solta essa outside na média. Isso daqui é um rompimento e correção. Então, se você está buscando uma operação para cá, você poderia vender o rompimento e correção. Eu não venderia por causa da média de 200 e por causa da lateralidade. Eu gostaria de romper esse range. Vou até traçar aqui. E o mercado rompe nessa forte barra. Rompe a média, rompe o range em direção a esse ponto. Vender essa barra aqui, eu não venderia porque o 1 para 1 dela,
creio que tá abaixo da lateralidade. Aqui é um para um dela onde está. O que eu faria? Eu poderia colocar uma ordem limitada para vender alguns ticks acima, onde compensaria esse um para um. Por exemplo, se eu vendesse esses ticks aqui, daria certo. Eu calcularia o quanto que eu precisaria vender para um e venderia aqui. Aí eu venderia porque para baixo disso aqui eu não ia ficar posicionado. Eu ia guardar o que o mercado ia fazer aqui abaixo. Só que o mercado ele rompe com força para dentro do range. Então, assim como o mini índice, o mercado ele rompe a lateralidade, volta para dentro dela. Vou até traçar aqui o miolo igual eu tracei no mini índice, onde o mercado fechou. Ele volta para dentro dela, a probabilidade é alta que ele vem testar o outro lado e tentar romper também. Então, no momento que o mercado faz isso, eu posso pensar numa operação para testar aqui abaixo, ou miolo, alguma coisa do tipo. Esse movimento é muito forte, o impulso. O mercado faz pullback, L1, pullback, uma L2 na média exponencial de 9. Aí faz mais pullback, L3, pullback, L4. Essa L4 é só uma L2 num tempo gráfico maior. Talvez uns 15, não sei, nos 10. Então isso aqui é interessante porque ele faz uma barra de reversão aceitável, porque no movimento forte você não precisa de boas barras de reversão, na média exponencial de 20, num topo duplo. Uma correção em forma de topo duplo. Aqui, ó, esse aqui é o topo duplo. Então vender aqui é aceitável, o stop aqui acima, o stop aqui acima. Só que pelo horário eu ficaria de fora, porque já são 3h30, o dia tá acabando, e o mercado veio fechar dentro do miolo da lateralidade da abertura. O mercado ele fechou na lateralidade do dia, o índice também fechou na lateralidade do dia. Então aqui um doji no gráfico diário. Deixa eu beber um pouquinho de água, né? Agora vamos falar do S&P através do SPY. E por fim eu vou falar da minha operação no Eurodólar para ficar um conteúdo da forma como eu opero, porque hoje eu não operei o mercado doméstico, então não tenho muito o que falar da forma que realmente eu opero. Eu só estou fazendo essa leitura através da leitura de Al Brooks, com o conhecimento que eu sei, que também não é todo o conhecimento do mundo, né? Que todos nós temos conhecimentos limitados, mas é uma leitura quase que barra a barra, falando de alguns padrões e os possíveis setups. Vamos entrar agora. Vamos olhar o SPY. O SPY é o S&P, só que através de um SPF, um ETF, como eu expliquei. Esse aqui ó, é o QQQ, que é um ETF que segue o Nasdaq. Então, se você quiser operar o Nasdaq através de um ETF que vai abrir junto com o mercado à vista americano, você pode operar o QQQ para Nasdaq e o SPY para S&P. Também temos uns que seguem o Russell 2000 e também o Dow Jones. Esses dois ativos são os principais. Vamos colocar em tela cheia. O mercado abriu aqui. 10h30, abertura do Nova York, tá vendo? É um dia lateral também, todos os mercados laterais. Deixa eu cortar esse indicador. Ontem temos a lateralidade de ontem, né? Vamos traçar a lateralidade de ontem. Que o mercado falha na hora da taxa de juros, faz todas essas barras e vem rompendo abaixo. Deixa eu ver aqui. O fechamento de ontem já foi um movimento projetado na lateralidade. Então aqui nós vamos aguardar hoje para ver como vai ser o contexto do dia. Mas ele já vem de um swing. O mercado ele abre com um gap de baixa, vindo de uma tendência de um canal estreito. O mercado aqui se transformou num canal estreito. Uma barra de reversão de alta fraca como essa, você não compra. Só que esse aqui tem uma outside fechando na mínima, já nesse contexto. Aqui é até uma boa venda para o SPY, para você pegar uma possível tendência de baixa desde a abertura. Você pode sair com a parte no 1 para 1, o restante segurar até que você tenha indícios que essa tendência não vai durar o dia todo. O mercado ele vem com uma forte barra de rompimento e é o primeiro pullback. E fazer essa barrinha de reversão sobreposta, mas assim, tendências fortes você não precisa de boas barras de sinais. Inclusive é raro, se você tem uma tendência muito boa, com uma barra de sinal muito boa, tenha em mente que essa vantagem ela vai ser um movimento rápido e curto. Ela vai ser preenchida muito rápido. Tendências fortes geralmente tem barras de sinais ruins para você ficar perseguindo o mercado. Então, geralmente, o pessoal vai comprando ou vendendo durante todo o dia. Essa venda de L1 é plausível no SPY. Stop acima dela. Pode buscar um movimento perna 1, perna 2. Vamos fazer aqui ver
perna 1, perna 2. Perna 1, perna 2, deu na mínima do dia. Ou poderia buscar também aquele projetado raiz de Brooks, que seria aqui abaixo. Só que quando você começou a ver isso, esse movimento forte, você sairia aqui, ó. Faria parcial, realizaria parcial no para 1, o restante sairia. Essa barra aqui, ó, essa outside, não chegou a ser uma outside, uma barra grande, com muita sombra, com certeza foi algum dado, né, 11 e 15. Ela começou a ditar meio o que aconteceu. O mercado ele vem com muito momento, depois tem 1, 2, 3 doji sobrepostos, e esse doji com sombra grande e essa barra com sombra abaixo. Então aqui você já ficaria alerta de que poderia acontecer. Então esse movimento projetado já não é tão plausível. O mercado ele vem e atinge o movimento projetado de perna 1, perna 2. Não chegou a tocar, mas é muito perto. Isso aqui já foi um teste. E solta essa barra de reversão. Comprar aqui? Não. Vender aqui? Também não. Por quê? Porque as correções ela tendem a ficar maiores. Então se essa correção ela veio testar a média de 9, teve uma correção de 1.328. Isso aqui são microcentavos, né? 1.328 microcentavos. Então essa daqui você esperaria que seria algo parecido. Tá aqui mais ou menos essa correção, só que aqui foi só uma barra. Então aqui você ficaria um pouquinho de fora e falar, não, vamos guardar a segunda entrada. A segunda entrada vem nessa reversão de duas barras aqui, que de certa forma testou a média de 20. Só que essas barras, elas estão totalmente sobrepostas. Temos uma inside sobreposta e aqui uma outside. Vender aqui, eu não venderia por causa de toda essa sobreposição. O mercado perdeu o momento, vamos aguardar mais informação. Aí eu preferia guardar uma barra boa, romper a bandeira e um rompimento de correção para entrar na correção e vir aqui para baixo. Só que se você vendeu aqui, é até tranquilo, plausível. Apesar disso aqui não está indicando venda, você vendeu, ok. Seu stop pode estar aqui, aqui ou aqui. Viu essa barra de entrada? Você fica com o pé atrás. Se o sinal não é muito forte, a barra de entrada não é boa, então vou sair acima dessa barra. Só que o mercado ele vem e rompe com força acima da L2. Aqui você já vê que mercado tendência de baixa não vamos ter por enquanto. Só se o mercado mudar repentinamente. Sai a primeira barra de gap da média móvel. Então aqui é um setup de barra de gap de média móvel. Levando em consideração toda essa tendência. Você poderia vender aqui, stop aqui, buscando um teste da mínima, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Isso aqui é um setup bem comum de Brooks. Você vender a primeira barra de gap da média móvel. A primeira barra de gap da média móvel também indica que vai ser, geralmente, em cerca de 60% das vezes, é a última perna da tendência. Então, nesse momento aqui, nós temos uma linha de tendência que foi quebrada. Essa foi quebrada, várias linhas de tendência aqui. Todas as linhas de tendência desse swing foi quebrada. Quebrou aqui. Barra de gap da média móvel. Possível última perna da tendência. Então aqui você busca uma compra. Só que o mercado vem em canal estreito. Geralmente a primeira tentativa de romper um canal estreito falha. Tentou aqui. O mercado falhou, veio fazer outra perna, uma barra de reversão. Barra muito fraca, não compraria. Uma inside também ficaria de fora. Só que nessa barra aqui eu poderia tentar comprar. Essa aqui foi uma boa barra de reversão de alta. Essa barra reverteu 1, 2, 3, 4, 5, 6 fechamentos. E o fechamento reverteu 5 máximas. Então aqui poderia comprar. Só que eu buscaria uma NTR, então eu buscaria uma operação para essa região aqui, ó. Talvez 100%, talvez menos, né? Ou simplesmente um 2 para 1. Então se você entrou com a ideia de buscar um simples 2 para 1, ok. Mas se você entrou com um alvo maior, também é ok, só que não foi bem sucedido. O fato é que as reversões majoritárias de tendências, geralmente, elas se transformam em lateralidade, como se transformou aqui. Então, se você comprou nessa barra aqui, ó, vou colocar uma posição comprada, você comprou aqui, seu stop vai estar aqui na mínima. Então, entenda que pode ser que o mercado vire uma lateralidade. Então, você quer buscar no mínimo 2 para 1, você não conseguiu. Nessa operação aqui, não. Mas aí, tranquilo também, acontece, nem todas as operações serão bem sucedidas, só que quando você viu isso aqui, viu uma H1 que falhou, pullback, uma H2 que falhou, você já fica um pouquinho com o pé atrás e poderia ter saído abaixo dessa barra aqui, ó. Já pelo horário e por tudo, você pegaria 0,57% do risco que você tomou. Mas é isso, reversões majoritárias de tendências,
Elas possuem 40% de probabilidade de acerto, né? Só que as outras 60%, geralmente, elas se transformam em pequenas perdas, pequenos ganhos ou stops completos, que no fim das contas se completam, né? Só que foi interessante, o mercado ele rompe com força, uma boa barra de entrada para a reversão majoritária de tendência. Então, o que você não comprou, você tá entendendo que o mercado está fazendo uma reversão majoritária de tendência, ele faz um impulso. Então, aqui, nós fazemos aquele movimento projetado padrão de Brooks, projetado rompendo para cima. Pullback, H1, pullback. Uma H2 na média após um impulso de reversão majoritária de tendência, uma ótima compra. Você poderia ter comprado aqui com stop abaixo da barra, buscando o projetado 2,85. Isso, uma ótima compra. Ou então você poderia ter comprado abaixo do rompimento ou com stop abaixo de todo o rompimento também é plausível, 1,31. Barra de entrada não foi boa. Geralmente, nesse momento aqui, ó, você não sairia dessa operação porque você está numa tendência. Então você precisa de boas barras de entrada quando a sua operação ela está num contexto não tão favorável, como nesse caso, você tem muita sobreposição, você não tem um movimento forte, então não é um contexto favorável. Então aqui você poderia ter saído. Ou quando você busca reversões. Reversões, sua barra de entrada tem que ser boa. Então vamos supor que a pessoa comprou essa barra de entrada aqui, essa barra de sinal que não foi muito boa, uma inside, doji. Ela precisa que a barra de entrada dela seja uma barra muito boa, senão a probabilidade dela foi toda para baixo. Nesse caso que a barra não foi muito boa, só que você poderia segurar, o mercado em seguida rompe. E você já traz o seu stop para aqui abaixo, diminui todo o seu risco e busca um movimento até aqui. O mercado atinge o movimento projetado, inclusive se levarmos em consideração que isso daqui também fez parte do rompimento, o mercado atingiu 100%. Isso aqui é um impulso canal. Impulso, canal. Pullback, movimento em canal. Ele vai testar essa região, que você tem uma confluência, tem movimento projetado, você tem o topo dessa correção, o mercado pode lateralizar. O mercado faz uma correção, dá esse sinal de H1, H1, H2 na verdade, back H1, pullback H2. Você está posicionado, ok, mantém. Só que você fica um pouquinho esperto, porque isso daqui foi muito forte, esse movimento foi muito forte. Esse conjunto aqui, ó, vou traçar aqui, ó. Tá, esse conjunto aqui que eu marquei foi uma reversão de duas barras no tempo gráfico maior. E no tempo gráfico maior ainda foi uma barra única de reversão. Então aqui você ficaria um pouquinho esperto. Então se você não realizou tudo, você aguardaria essa H2 e ver o que aconteceria. Essa última aqui ó, foi uma H2. Então você pode aguardar até uma H3. A correção ela vai ficar maior. Então faz aqui, ó, pullback H1, pullback H2, pullback H3. Mercado ativou H3, pode subir o stop para aqui para baixo. Da mesma forma que você comprou aqui e está posicionado, você mantém para cá, porque se H3 falhar, a probabilidade é grande que o mercado volte para dentro da lateralidade e lateralize. Até pelo horário também, né? Que já estamos no final do pregão. E o mercado vai e lateraliza, volta para o miolo da lateralidade, o equilíbrio mesmo, né? Que é 50%, e fica trabalhando aqui. Para amanhã, para o SPY, temos que ficar atento a esse range, ver o que o mercado vai fazer. Se ele vai romper o time projetado para cima, para baixo, ou ficará dando setups de reversão nas extremidades. Como eu não operei hoje a sessão doméstica de Nova York, a nossa sessão doméstica, que eu tinha compromissos, eu realizei uma operação à noite no euro-dólar. Eram 10 horas, eu falei, vou operar aqui que compensa um pouco o dia que eu vou ficar ausente, né? Vou demonstrar um pouquinho, que aí eu falo o que eu fiz. Porque hoje eu não opero pelos setups de Albrooks, eu opero com os meus setups mesmo, eu utilizo Fibonacci, eu utilizo algumas coisas da Caroline Boroday. E apesar de eu saber de Albrooks, estudei muito, eu tenho os livros, li bastante aqueles livros, eu não utilizo setup, só que eu utilizo a leitura de contexto do Brooks. Então eu leio o contexto da mesma forma de Brooks, eu vejo pressão de barra da mesma forma, só que eu uso os meus setups. Eu uso todo aquele conhecimento a favor para operar da minha forma, que bate mais com o meu perfil. Só que o Brooks é algo que mudou a forma como eu vejo o mercado. E eu super indico. Eu comecei a operar ontem, era 10 horas. Era aqui, ó. Quando eu abri o gráfico, tava nisso daqui, ó. Isso daqui é um setup que eu gosto de operar, que é que eu chamo os clusters, né? De Fibonacci. Então, nesse momento, você tem um movimento ascendente.
tendência, topos e fundos ascendentes. Tem isso aqui que pode ser climático e você tem essa correção aqui. Quando eu abro aqui, você já vê que o movimento de duas pernas falhou, pode virar uma cunha, que na verdade virou uma cunha. Isso aqui foi um movimento de três pernas. Eu comecei a traçar as minhas retrações, extensões e projeções para ver o que eu poderia conseguir daqui. Eu tracei essa primeira. Tracei essa segunda. Tracei essa terceira. Parece ser uma bagunça isso daqui, mas depois faz sentido. Porque o que eu quero ver aqui é uma região que tenha muitos níveis aglomerados nela numa faixa range de preço. Que isso para mim é um suporte muito forte. Ainda mais uma tendência. Então que eu já vou apagar as questões das retrações para ficar visualmente mais tranquilo. Então que eu vou apagar até a de 36. Tá. Apaga aqui. Aqui, apaga aqui, apaga aqui. Ok. Esse aqui eu também vou apagar. Vou deixar só a de 38.2. Que é onde eu cheguei e onde o mercado estava. Ok. E essa aqui também. Vou apagar 1,50. Deixar só de meia, só de 50. Tá. Isso aqui é uma região de cluster. Tá. Tinha mais coisas apoiadas aqui. Não sei se eu vou lembrar de todas, mas talvez uma simetria desse swing. Isso, ela mesma. Simetria de swings, geralmente correções tendem a ser, alguns swings tendem a ser do mesmo tamanho, né? Em correções você espera correções maiores, mas dependendo da tendência você tem essa igualdade de swings. Então tinha mais coisas aqui, então essa faixa de preço é um suporte muito importante para mim. Eu tinha quatro níveis de Fibo aqui. Então, e também uma simetria. Então eu buscaria uma compra aqui porque está apoiado na média. Primeira barra de gap da média, segunda barra, na verdade, tivemos aqui uma barra de gap da média móvel, uma boa barra de sinal. Essa média de 34 que eu gosto muito, para tendências dessa forma, né? Tendência forma de, que o Brooks chama de escadas, né? Aqueles canais amplos, que tem, e canais amplos, inclusive, tem essa igualdade, né? De swings. Então, que é uma boa operação para mim. Não gosto dessa, eu não gostei muito da barra de sinal, porque ela é até forte, só que tem sobreposição. Aqui eu não estou apoiado só na barra, então estou apoiado em todo esse contexto. Então, para mim, eu não preciso de uma barra de sinal tão forte. Muitas vezes eu entro até corda limitada. Só que isso aqui foi um canal estreito. Então, eu aguardei para ver o que o mercado faria aqui, ó. Nessa linha de tendência de baixa. Eu fiquei de olho para ver o que o mercado faz aqui. Então, nesse momento, eu falei, tá, eu quero ganhar mais probabilidade e eu vou comprar mais risco para isso, né? Então, eu vou aguardar um pouquinho que eu diminuo o meu alvo. Diminuiu a minha possibilidade de ganho, só que aí eu também aumento minha probabilidade. A barra de entrada foi muito boa. Então aqui eu realizei uma compra. Eu realizei por volta desse ponto aqui, ó. Até traçar uma posição comprada. Foi aqui mais ou menos que quando ela fechou, o mercado voltou um pouquinho, eu comprei. Meu stop aqui abaixo. Agora o alvo. Meu alvo tava tudo lá pra cima. Vou apagar aqui para facilitar. Só que o primeiro alvo que eu tenho alguns alvos, eu faço parcial no alvo, aí eu vou segurando um pouquinho, dependendo, eu executo tudo no segundo, ou se tiver bom, faço mais uma parcial, eu vou levando os próximos alvos. Só que o meu primeiro alvo era isso daqui, ó. O mercado aí começou bem, ok. Nesse momento aqui, ó, ele lateralizou. Isso aqui é minha parcial, tá, galera? Olha lá, um trade 3 para 1. Nesse momento aqui, ó, ele lateralizou. Quando ele lateralizou, após essas duas barras, meu stop já estava aqui. Então, meu risco era muito pequeno já corria pouquíssimo risco. Quando ele lateralizou, demorou muito tempo, deu lá para meia-noite e eu fui dormir. Eu falei, ok, eu vou deixar esse trade aberto. E por eu ter dormido, já não estou mais avaliando, eu trouxe meu stop zero. Meu stop zero. E trouxe todo o meu alvo pro primeiro alvo. Porque esse alvo aqui tem muito mais probabilidade de ser atingido que esses de cima. Então, ok, tô sem risco, vou deixar para saída de maior probabilidade. E fui dormir. E quando eu acordei de manhã, o mercado atingiu o tique exato e desabou. E esse foi o único trade que, hipoteticamente, eu fiz hoje, né?
que na verdade foi feito ontem à noite. Foi essa compra, 3 para um bom trade. Até postei no feed do Instagram. Então esse foi o fechamento de hoje. Acredito que ficou um pouquinho mais extenso que os outros, mas é porque é muito mais conteúdo para vocês. E se quiserem assistir de forma mais rápida, só passando 2 vezes, né? Se inscreva no canal também, curte e tudo mais. E amanhã temos mais fechamentos, já com minhas operações do horário doméstico e SPY. Até mais.